A paz do Senhor nosso Deus, a Shalom do Eterno seja com todos, amém. Quero dizer que me sinto muito feliz em poder estudar a Palavra de Deus com vocês. Quero deixar um abraço aqui especial ao irmão Moacir, ao irmão Fábio, à irmã Leila, ao irmão Silva Luciano, um abraço para vocês, que sempre têm assistido os estudos, né? Que Deus também abençoe as pessoas da minha família, que também assistem os estudos bíblicos. Hoje eu quero trazer um tema importante para a nossa compreensão, é sobre a santidade dos votos. Em muitas igrejas, os pastores ensinam e incentivam os membros a fazer grandes votos financeiros a Deus. Fazendo assim, eles colocam em risco, irmãos, a salvação dessas pessoas, porque muitos no momento da emoção fazem voto a Deus que depois não cumprem. Então eu quero convidar você a abrir agora a Bíblia, no livro de Gênesis capítulo 28, e nós vamos fazer aquele estudo de perguntas e respostas aqui na Palavra de Deus, para que o assunto se torne compreensível. Gênesis capítulo 28. A primeira pergunta desse estudo é a seguinte: o que é um voto? O que é um voto? Já que o tema é a santidade do voto, então o que é um voto? O voto é quando a pessoa promete algo a Deus que irá fazer, ou que irá deixar de fazer. O voto é quando a pessoa se compromete com Deus algo. Vamos ver aqui um exemplo disso, no capítulo 28, o versículo do 20 ao 22. O voto também é algo voluntário, que a pessoa deve fazer, se for fazer, deve fazer de livre e espontânea vontade. Então diz aqui o versículo 20 ao 22 de Gênesis 28. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Eterno será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente eu te darei o dízimo. Então nós vemos aqui um voto feito de Jacó para com Deus. Ele começa dizendo: se o Senhor for comigo. Né? Então aqui existe uma condição, ele fez um voto sob condição, não é? Mas ele disse que se voltasse em paz para a casa do Pai e não faltasse nada a ele, certamente Deus seria o seu Deus, o Eterno, e ele certamente daria o dízimo. Então esse aqui é um voto. O voto também é um juramento, é uma promessa, né? É um juramento. Tem pessoas que dizem assim: eu juro que não faço mais isso, eu juro que eu juro que vou fazer isso. Enfim, tudo isso se torna um voto, né? A próxima pergunta é a seguinte: qual é a palavra vinda diretamente de Deus com relação ao voto? Qual a palavra que é vinda diretamente de Deus em relação ao voto? Números. Vamos abrir a palavra de Deus em Números capítulo 30. O versículo 1 e 2, diz aqui a palavra do nosso Deus o Eterno: falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que Yahweh ordenou. Olha, irmãos, Moisés disse aos cabeças das tribos: esta é a palavra que o Eterno, que Yahweh ordenou, que Deus ordenou. Quando um homem fizer voto a Yahweh ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, segundo tudo o que prometeu fará. Então, irmãos, quando alguém se comprometia com juramento ou palavra a Deus, obrigava-se a Deus por alguma palavra, ele não
violará a sua palavra, segundo tudo que prometeu fará. Ou seja, ele não poderia mais voltar atrás. Segundo tudo que prometeu, ele fará. Então, essa foi a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, através de Moisés e através dos cabeças das tribos. Ele diz aqui, esta é a palavra que o Senhor ordenou. Então, quando um homem dissesse alguma coisa para Deus, prometesse a Deus algo, então tudo, conforme tudo que ele falou, ele devia fazer. Vamos à próxima pergunta. O que se torna um laço para o homem? O que é que se torna um laço para o homem? Provérbios capítulo 20. Provérbios capítulo 20, o versículo 25, irmãos. Provérbios 20, 25. Diz a palavra aqui do Eterno de Deus: laço é para o homem o dizer precipitadamente, é santo, e só refletir depois de fazer o voto. Então aqui é laço para o homem ele falar precipitadamente um voto diante de Deus e só ir pensar depois, não é? Ele promete algo a Deus, ou seja, que vai fazer, é santo, aquilo que ele diz, porém, e só refletir depois de fazer um voto. Laço é para o homem o dizer precipitadamente, é santo, de fazer um voto, vou fazer isso para Deus, e só refletir depois de fazer o voto. Então é um laço, irmãos, é perigo para a pessoa, né? Falar algo para Deus, prometer algo para Deus e não cumprir. É um laço. O que deve fazer o homem? O que deve fazer quem se compromete através de um voto a Deus? O que deve fazer quem se compromete fazendo um voto a Deus? O que é que ele deve fazer? Vamos para Deuteronômio capítulo 23. Deuteronômio 23, a partir do versículo 21. Diz aqui a palavra do nosso Deus: quando fizeres algum voto a Yahweh teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque Yahweh teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Então, o que é que o homem deve fazer quando se comprometer com Deus? Diz a palavra de Deus: quando fizeres algum voto a Yahweh teu Deus, não tardarás em cumprir. Então, a pessoa não deve tardar em cumprir. A pessoa não deve deixar de cumprir. Tem que se apressar em cumprir. Por quê? Porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti. O Eterno irá cobrar aquilo que você prometeu a Deus, aquilo que o homem promete a ele. E em ti haverá pecado. Versículo 22. Porém, abstendo-te de votar, de fazer o voto, não haverá pecado em ti. Olha aí, irmãos. Abstendo-te de pecar, de votar, não haverá pecado em ti. Ou seja, porque o voto é algo pessoal de cada pessoa. Está nela fazer ou não fazer um voto a Deus, mas deve cumprir rapidamente se fizer. E não ser incentivado ou empurrado pelas lideranças a fazer um voto a Deus. O verso 23, olha o que diz a palavra: o que proferiram os teus lábios, isso guardarás e o farás, seja o que for. O que proferir os teus lábios, isso guardarás e o farás, porque votaste livremente a Yahweh teu Deus, o que falaste com a tua boca. Então, se a pessoa faz um voto a Deus, ela faz livremente, ela é livre. Ela deve cumprir com o que ele fez, com o voto que fez. Isso guardarás e o farás, está vendo? Porque votaste livremente a Deus. Então, irmãos, vamos para outra pergunta. Que duras palavras nós encontramos aqui no livro de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 5. Diz aqui mais o nosso Deus. Nós encontramos palavras realmente pesadas a esse respeito.
Diz aqui, guarda o teu pé, a partir do versículo 1. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus para chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolo, pois não sabem que fazem mal. Então, quantas pessoas ali iludidas, elas se apressam em fazer votos na presença de Deus, né? Votos que não podem cumprir, é chamado de sacrifícios de tolos. Versículo 2: não te precipites com a tua boca, nem com o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, porquanto sejam poucas as tuas palavras. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Irmãos, o sacrifício de tolo é a pessoa fazer um voto a Deus e não cumprir. Por quê? Porque isso será causa de sua própria ruína, da sua própria perdição. Então diz aqui, quando fizeres algum voto a Deus, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpra. O que é melhor, irmãos, é não votar do que votar e não cumprir. Verso 6: não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência, porque razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras de tuas mãos. Então, irmãos, é isso aí. A pessoa não deve falar precipitadamente para depois não dizer que foi um erro, foi uma inadvertência. Falou precipitado, depois se arrepende e quer voltar atrás, mas diz que está errado. Tudo que a pessoa votar, a pessoa deve cumprir. Diz que, porque se iraria Deus por causa da tua palavra e destruiria as obras de tuas mãos. Amém, irmãos? Então há uma pena severa para aqueles que prometem algo a Deus e não fazem. Quem cometeu esse terrível erro de fazer um voto a Deus e não cumprir? Atos capítulo 5. Aqui, Atos capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 36 do capítulo 4 e vamos seguir lendo aqui o capítulo 5. Quem cometeu o terrível erro de fazer um voto a Deus e de não cumprir? E o que aconteceu com essa pessoa? Diz o versículo 36 do capítulo 4. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Foi o que Barnabé fez. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Ananias, ele vendo a atitude de Barnabé, ele também fez um voto ali a Deus e disse assim, que quando vendesse sua terra, ia dar o dinheiro, uma terra, a Bíblia diz, ia dar o dinheiro aos apóstolos para ajudar a causa de Deus. O que é que aconteceu? Quando ele vendeu, ele combinou com a mulher de reter uma parte do dinheiro e deu o que sobrou ali aos apóstolos. Mas o que diz Pedro? Então disse Pedro, Ananias, por que Satanás encheu teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Ou seja, irmãos, essas palavras provam que ele tinha feito o voto a Deus de dar o dinheiro do campo. Mas Pedro disse, mas por que mentisses? Olha que foi uma mentira, né? Ele não cumpriu com o voto. Conservando, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Isso se ele não tivesse feito o voto? Como, pois, assentaste no coração este desígnio?
Não mentistes aos homens, mas a Deus. Olha que foi uma mentira que ele cometeu. Por quê? Ele disse que traria o dinheiro do campo, mas ele trouxe apenas uma parte do dinheiro, né? E ele mentiu para Deus e não para os homens. E qual foi o resultado? Ouvindo essas palavras, Ananias, pensando que estava enganando, ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o sepultaram. Olha aqui, irmãos, infelizmente, eles trouxeram condenação sobre si. Logo após vem a mulher procurá-lo, e ali Pedro faz a pergunta para ela também, e ela mente também, e ela morre também, não é? Então, não se deve, irmãos, fazer sacrifício de tolo, votar a Deus, prometer algo a Deus e não fazer. Infelizmente, hoje muitas igrejas têm incentivado os membros a fazerem votos e votos e votos. Mas qual é o conselho que nós temos das Escrituras Sagradas? Eclesiastes capítulo 5, novamente. Qual é o conselho que a Bíblia nos traz, que a palavra de Deus nos traz? Eclesiastes 5, 5. Diz aqui: melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Então é melhor não votar do que votar e não cumprir. E Tiago, capítulo 5, o versículo 12. Tiago, capítulo 5, versículo 12. Olha, irmãos, acima de tudo, diz aqui o apóstolo, acima de tudo, sobretudo, mostrando a importância desse assunto. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim e o vosso não, para não cairdes em juízo. Então que seja o vosso falar sim ou não, para não cairdes em juízo, como foi o caso de Ananias e Safira. Ananias e Safira, eles tinham conhecimento da palavra de Deus. Os cabeças, os líderes de Israel ensinavam isso para o povo. Mesmo assim, eles tentaram enganar Deus e, infelizmente, eles foi que pereceram. Então, meus amados irmãos, que esse estudo possa trazer a cada um de nós um maior conhecimento, uma maior aproximação do Eterno. Então, que Deus abençoe a todos e até o próximo estudo, se Deus quiser.